Bom dia, senhores. Eu pergunto, antes de iniciarmos propriamente a colheita do depoimento pessoal das partes, eu pergunto se haveria alguma possibilidade de acordo, de composição do litígio, naturalmente, como o segundo réu não está aqui, ter decretado a revelia, seria apenas em relação ao primeiro requerido. Existe alguma possibilidade, doutor Figueiredo? Doutor Gervásio, nós conversamos amplamente a respeito do assunto, e assim, essa ação toda é um grande constrangimento para o senhor Firmino. Estar aqui hoje acaba sendo uma situação que lhe causa um ônus desnecessário, provocado pela conduta de pessoas que ele nem conhece. Inclusive, o próprio autor, é a primeira vez que ele o vê. É agora na imagem da câmera. Então, assim, a questão do acordo, ela sequer foi cogitada em virtude do fato de ser, inclusive, diametralmente oposto à tese que foi suscitada pela defesa. Então, eu lamento a Vossa Excelência de não trazer uma proposta, mas eu espero que justificadamente em virtude dos fatos. Não tem problema, doutor. Né? Bastaria ter dito que não haveria, que eu não levo em consideração. Então, perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, senhores. A mim interessa muito o depoimento das partes. Gostaria de esclarecer alguns pontos. Eu vou iniciar, naturalmente, com o depoimento do senhor Paulo. O senhor nos ouve bem, né, senhor Paulo? Perfeitamente. Perfeito, ótimo. Eu vou iniciar com o depoimento do senhor Paulo e, posteriormente, eu vou ouvir o depoimento do seu Fermi. Como os senhores sabem, enquanto uma parte não prestar depoimento, ela não poderá ouvir o depoimento da parte ex-adversa, da parte contrária. Então, eu vou pedir encarecidamente, doutor Figueiredo, né? Que a gente leve o seu Fermi a outra sala. Perfeito. Ele seja retirado da sala, os conheço. Perfeito. E acredito piamente na boa-fé dos senhores. Perfeito. Deixa eu levá-lo aqui. Doutor Gervásio, resolvidos. Vossa Excelência quiser, eu posso até tomar a liberdade de... Da minha parte não há necessidade, a não ser que o autor e os advogados queiram. Só para que não haja... Não, confio piamente na boa-fé dos senhores. Não se preocupe. Estou lidando com pessoas... Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Pois bem, senhor Paulo. Pronto. Eu vou colher o seu depoimento. É a oportunidade do senhor esclarecer os pontos que o senhor acha que é relevante, o senhor está entendendo? Então, não perca essa possibilidade, essa oportunidade, tá? Eu vou começar a fazer umas perguntas para o senhor, né? Eu peço gentilmente que o senhor responda de forma objetiva, tá? Perfeito. Responda aquilo que eu estou lhe perguntando e o que os advogados vão lhe perguntar, porque isso facilita para todos nós, tá bom? Então, eu vou começar com a sua qualificação. O seu nome completo, por favor, seu Paulo? Paulo Roberto Lopes Bernardes. O senhor é brasileiro, seu Paulo? Seu estado brasileiro. Seu estado divorciado. Divorciado. Sua profissão? Comerciante. O seu endereço, por gentileza? SHTN, lote, quadra 2, lote 3, apartamento 307N. Onde fica, senhor? Asa Norte. O senhor está em Brasília? Brasília. Brasília. Então, o senhor reside em Brasília? Isso. Tá. O senhor reside em Brasília desde quando? Eu voltei depois que eu perdi o apartamento. Eu perguntei para o senhor desde quando o senhor reside em Brasília. É isso que eu quero saber. Exatamente. É isso que eu estava lhe advertindo. Responda o que eu lhe perguntei. Tem? 3 anos depois que eu voltei. Tá, então o senhor voltou em 2019, é isso? Isso. Quando? Que mês? Acredito, não lembro direito, mas em maio. Em maio, perfeito. Então, o senhor, antes
O senhor estava residindo em São Luís? Isso. O senhor é de São Luís ou o senhor é de Brasília? Não, eu sou de São Paulo. E o senhor veio a São Luís a troco de quê? Eu fui a trabalho. O senhor foi a trabalho? Que tipo de trabalho? Eu vendo sorvete, eu vendia sorvete. Eu vendia sorvete. E o senhor chegou em São Luís quando? 2017. 2007. 2007. O senhor passou 10 anos em São Luís? 10 anos. Ou 12? Eu não estou fazendo a conta aqui, mas é de 17 a 19 dá 12. 12 anos, perfeito. Tá bom. Então tá certo. Quantas vezes o senhor encontrou o seu Fermin? Nenhuma. Nenhuma. Tá. O senhor Luiz Rocha Neto, ele chegou a apresentar ao senhor alguma procuração? Sim. Ele apresentou uma procuração ao senhor? Sim. Tá. Essa procuração, ele dava poderes para quê? Para que ele pudesse negociar, vender o imóvel. O imóvel. O flat no Mambiuá. Tá certo. E aí a história toda eu sei. O senhor comprou o flat, pagou 60 mil reais, o flat não foi entregue, não é isso? Isso. Ele pagou ainda uns 15 mil reais de aluguel para o senhor, e até que... Certo. Onde ele está? Ele desapareceu? Quem? O Luiz Rocha? Eu sempre encontrei ele no escritório da família. E depois, quando eu sempre ia lá para falar para ele quando é que ele ia me entregar o imóvel. Sim. Porque eu estava sem residência. Entendi. E ele sempre protelando. E depois disso, passou um tempo, eu perdi o contato dele. Aí quem entrou em contato foi uma advogada da família. Da família dele, dos Rocha? O que essa advogada dizia? Que a mãe dele estaria se prontificando a me indenizar. Certo. E o que aconteceu? Por que ela não me indenizou? Falou que estava tentando vender um terreno e não sei o quê, mas depois eu nem contato mais com essa advogada eu consegui. Tá. Ela também desapareceu. O senhor me disse que o senhor teve acesso a uma procuração que o seu Fermin teria dado ao Luiz Rocha, né? Estava numa pasta a procuração com as certidões negativas do imóvel. Perfeito. Ele não chegou a fornecer uma cópia dessa procuração para o senhor? Não. Eu fui pegar no outro dia a documentação e quando eu peguei só via certidões negativas. Aí eu pedi para ele e ele não estava no escritório. Eu falei que eu queria a procuração e ele mandou uma foto. Da procuração? Isso. O senhor tem essa foto? Tem. O senhor não juntou nos autos essa foto, né? Não sei. Acho que não. Se o senhor juntou, eu confesso ao senhor que eu não vi, porque eu não encontrei. Né? Não estou dizendo, o senhor não se recorda, eu também não verifiquei. Pois bem, quando houve essa demora, o senhor não teve o cuidado de entrar em contato com o seu Fermin? Bom, o que acontece? Eu estava esperando, na verdade, eu sempre acreditei que o Rocha fosse me entregar o apartamento. E o que ele tinha me falado do Firmin é que o Firmin era amigo dele e tinha um grau de parentesco. Mas eu não conhecia. Eu sabia que na procuração constava o nome dele. Só. E ele deu os poderes para o Rocha. Certo. Tá. Que é uma procuração que eu não vi dos autos. Né? O senhor tem algum documento assinado pelo Firmin? Não tem. Não tem. Pois bem, mas voltando àquela pergunta que eu fiz ao senhor. Quando o senhor viu que o Rocha estava aqui criando dificuldade, o senhor não teve o cuidado de entrar em contato com o Firmin? Não tive. Não. Por que o senhor não procurou? Porque como eu estou afirmando,
eu estava tratando com o Rocha e ele, até então, estava se disponibilizando a resolver. Eu não queria ter nenhum tipo de confronto a mais. Entendi, senhor. Qual foi o momento que o senhor, então, decidiu ingressar em juízo? Porque o Rocha parou de resolver, porque ele nem veio do processo, não se mostrou... Na verdade, eu tentava entrar em contato. Quando eu entrei em contato com ele, ele falou: Paulo, faz o seguinte, você procura os seus direitos. Porque eu não posso mais fazer nada. Entendi. Ele chegou um determinado momento que ele decide. Ele me orientou a procurar a justiça. Ele que lhe orientou. Foi. Entendi. Tá. Doutor Figueiredo, doutor Carlos, alguma pergunta? Sim, Excelência. Por favor, doutor, pode fazer direto. Muito obrigado. Excelência, eu gostaria de saber da parte autora, já que ele teve contato com essa suposta procuração, se essa procuração era pública ou particular? Era uma procuração feita por cartório ou era num papel comum? Era de cartório. Do interior, não lembro. Mas era do interior do Maranhão. Uma procuração de cartório feita no interior. Não sabe o nome do interior. Se eu não me engano, me perdoe, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano é de Bacabal. Feita no cartório de Bacabal. Ok. Isso. Maravilha. O réu também gostaria de saber, Excelência, como foi que ele conheceu o senhor Luiz Rocha Neto? O que foi que o aproximou dele a ponto dele oferecer este apartamento? Como é que se deu esse contato? Posso responder? Claro, senhor Paulo, por favor. Eu estava procurando um apartamento e vi um anúncio na OLX. E aí o Rocha me disse que ia mandar um corretor me apresentar o apartamento, porque ele estava muito ocupado no escritório. Então só conheceu o senhor Luiz Rocha por ocasião da venda, correto? Foi isso. Não Ok. conhecia, até o corretor comentou comigo: você conhece a família Rocha? Eu falei: não. Ele falou: uma família muito tradicional aqui do Maranhão, você pode confiar. Quem foi esse corretor que atendeu o senhor na época? O nome dele, o nome completo, lembra? Pelo menos não, eu lembro porque é um nome, assim, não sei se é apelido, Estrela. Corretor Estrela, o nome dele. Ele fez, segundo ele sempre vendeu os imóveis da família. Ele foi designado, então, pelo próprio suposto vendedor Luiz Rocha, né? Eram dois corretores, sócios. O outro eu não me recordo o nome. Mas e você chegou... Excelência, eu queria saber do autor se ele chegou a ter reuniões no escritório de contabilidade dessa pessoa. Perdão, no escritório do corretor de imóveis, desculpa. Não, o corretor sempre se dirigia ao escritório Grupo Rocha, onde o Rocha que administrava os bens da família, segundo eles me disseram. Muito bem. Esse escritório é o que funciona aonde? Qual é o endereço dele? Lembra? Fica ali num shopping, do lado do Bradesco, no Renascença. Marcos Center. Isso, Marcos Center. Perfeito. Antes de residir nesse apartamento que ele passou a morar enquanto se resolvia esse imbróglio com o Rocha Neto, qual era o seu local de residência aqui em São Luís? Era no... Eu estou um pouco nervoso, porque eu nunca participei de audiência. Seu Paulo, fique muito tranquilo. Fique tranquilo, senhor. Não há necessidade de você ficar nervoso. Fique tranquilo, né? Vá no seu tempo. Não... Por favor, nós estamos aqui num ambiente civilizado. Fique tranquilo. Não, eu sei. Me perdoe, mas... Não, de jeito nenhum. Não há o que ficar, não há o que pedir desculpas. Fique tranquilo. Pode ir no seu tempo. Eu morava num apartamento de frente a esse. Esse era o meu sonho de consumo, esse number one, porque o que eu morava era um pequenininho. Só que eu também agora não estou lembrando o nome. É da mas ponta eu da morava areia. de frente. Da ponta da areia mesmo. Na ponta da areia. Né? Isso.
Era um apartamento bem menor. América Flat seria? Não, é do outro lado da pista. Tá certo. Belágio, talvez, alguma coisa. Belágio. Obrigado. Pronto. Foi na qual eu vendi o Belágio para comprar o Mambeuã. Doutor Gervásio, uma última pergunta pelo réu, era a respeito desse pagamento do que ele alega ter feito de entrada. Como foi que se deu esse pagamento dos 60 mil? Que ele disse que pagou a título de entrada. Eu fiz depósito na conta do Rocha. Eu fui com o corretor dele, depois que nós fomos ao cartório, o cartório reconheceu a firma, e aí nós fomos no banco fazer a transferência. Excelência, eu me recordei de um último ponto, e eu prometo que agora é a última pergunta. É que é o seguinte, além do contrato celebrado entre o senhor Luiz Rocha Neto e o autor, houve um aditivo celebrado no mês seguinte, pouco menos de 30 dias de completada a data do primeiro contrato. E esse aditivo era curioso, porque ele praticamente não mudou o contrato. Eu gostaria só de saber do autor, o que foi que levou ele a firmar esse aditivo. Foi uma solicitação do próprio autor ou foi uma proposta feita pelo senhor Luiz Rocha Neto? O Luiz Rocha Neto me pedindo um prazo, porque ele disse que estaria resolvendo, confirmando a entrega do apartamento, porque existia lá um amigo, não sei, aí eu não vou afirmar se era do Firmino ou do Rocha, que estava ocupando o apartamento, e que ele precisaria de mais um prazo para poder entregar o imóvel para mim. E passado quase 30 dias, ele falou assim, olha, eu vou fazer um aditivo para você, onde eu me responsabilizo pelos juros, pelas multas, todas que puder ocorrer. E eu aceitei. Ok. Excelência, estamos satisfeitos. Só um detalhe, o doutor Carlos tem alguma pergunta? Não. Satisfeito. Só uma pergunta. Ele pagou algum aluguel para o senhor, né? Em torno de 15 Pagou. mil reais? Pagou? Ele falou que enquanto ele não me entregasse o imóvel, ele estaria me pagando o aluguel de um apartamento no mesmo prédio, idêntico. E ficou durante quanto tempo esse apartamento? 1 ano e pouco. Foi o valor que deu 15 mil reais, não é isso? Isso. Seu Paulo, muito obrigado. O senhor está calmo, né? Fique tranquilo. Doutor Figueiredo, doutor Carlos. Quer para chamar lá o réu? Eu pediria que ele sentasse no seu lugar. Na minha cadeira, vai sentar na minha. Pode ficar tranquilo, ele vai ficar bem pertinho de Vossa Excelência. Não precisa pausar, doutor. Por favor. Eu pauso. Por favor. Doutor Gervásio, eu preciso confessar que Pois bem, então vamos ouvir o seu depoimento, seu Firmino, tá bom? O senhor vai responder as nossas perguntas, ou tentar fazer perguntas objetivas, e eu gostaria de ter respostas objetivas, tá bom? E aí, em seguida, os doutores Raimundo e Pedro Afonso, se ainda tiverem alguma dúvida, também farão perguntas ao senhor, tá? Perfeitamente. Gostaria que o senhor respondesse de forma cortês, quando os advogados formularem as perguntas. Senhor Firmino, o seu nome completo qual é? Fermín Daniel Domínguez. O senhor disse que é estrangeiro. O senhor é? Argentino. Argentino, perfeito. Argentino, o seu estado civil? Divorciado. Sua profissão? Comerciante. Comerciante. O seu endereço atual, onde é que o senhor reside? Rua Atlântica, número 11, Callao. Rua Atlântica, é casa que o senhor reside? Casa. Perfeito. São Luís Maranhão, perfeito. Tá. O senhor é proprietário de um flat, de um apartamento do flat number 1, não é isso? Perfeitamente. Quantos o senhor tem? Quantos apartamentos o senhor tem lá? 2.
2 apartamentos, né? Tá. Esses 2 apartamentos, eles continuam sendo sua propriedade ou o senhor já os vendeu? Não, um já foi vendido e o outro continua sendo minha propriedade. Tá bom. Eu pergunto ao senhor, o senhor conhece, ou já ouviu falar, alguma vez do seu Paulo? O senhor alguma vez teve contato com o seu Paulo? Paulo do quê? Paulo Bernardes, é aquele senhor que está aqui na nossa tela. Não, nunca ouvi. O senhor nunca ouviu? Nunca ouvi. Não, É. nunca ouviu. Entendi. O senhor nunca falou com ele? Nunca falei com ele também. Nunca teve... O senhor alguma vez trocou contato com ele por e-mail, mensagem? Nunca teve nenhum contato, nem por e-mail, nem por WhatsApp, nem por telefone, nem pessoalmente. Nunca nem lhe conheço ainda. Perfeito. O senhor, antes desta ação, antes deste processo, o senhor já tinha ouvido falar a respeito dele? Também não. Entendi. Perfeito, tá bom. O senhor conhece o apartamento que foi vendido é o apartamento 1104? Isso sim. Foi vendido para quem? Foi vendido por Paulo Rocha Neto. Paulo Rocha ou Luiz Rocha? É Luiz Rocha, desculpa, Luiz Rocha. O senhor vendeu esse apartamento para o Luiz Rocha? Ele me procurou com a corretora. Então, vamos parar aí. O senhor conhece, então, o senhor Luiz Rocha? Conheço, ele esteve no meu escritório. O senhor o conheceu quando? O senhor se recorda? Não, eu conhecia ele porque ele era casado com uma pessoa que morava, a mãe dela morava em meu prédio, lá na Península. Sim. Eu já conhecia ele porque ia nos aniversários dos filhos, era convidado, tudo, e conhecia ele daquela época. Certo. E aí ele o procurou quando? Para comprar esse apartamento? Ele me procurou em 2017, acho que era, com a corretora para comprar 2 apartamentos. Ele queria comprar 2 apartamentos. Ele queria comprar 2 apartamentos que o senhor tinha lá. E aí, o senhor me conte a história, então. A partir daí... Conta a história. Sim. Eles chegaram lá para comprar os 2 apartamentos, aí eu fiz um contrato, eu fiquei para ele que era o seguinte, que eu só iria entregar a posse do apartamento na hora que ele acabasse o pagamento, ele poderia fazer a escritura para me assinar. Isso foi o que a gente comentou. Depois ele não conseguiu ficar com o apartamento, ficou só com um apartamento que era 1104. Aí ele foi lá de novo, falou que não tinha dinheiro para seguir pagando e que ele não queria perder o sinal. E eu expliquei para ele que, por lei, ele não ia receber todo o sinal, porque ele se comprometeu a pagar, não pagou e queria devolver o sinal. Mas como eu já conhecia, tinha uma relação de aniversário, de filho, de tudo, tá bom, eu vou te devolver o sinal que mandei para a conta dele. Foi isso que aconteceu. Assim, foi simples, não foi nada assim traumático, nada. Ele comprou, ele não quis mais, eu devolvi dinheiro e acabei esquecendo até agora que chegou minha intimação. Então, aí esse 1104, e o senhor vendeu para outra pessoa ou o senhor mantém ele? Não, eu depois vendi para outra pessoa. Quem foi essa outra pessoa? Não me lembro agora de cabeça. Sei que é um advogado, mas não me lembro de cabeça quem é. Tá bom, tá certo. Só procurando assim para me saber. Tá, mas o seu Luiz Rocha, então, não ficou com o apartamento? Não ficou com o apartamento. Tá. O senhor alguma vez passou uma procuração para o senhor Luiz Rocha? Nunca, porque eu deixei bem claro para ele que eu só ia escriturar quando ele terminasse de pagar. Não tinha um porquê passar uma procuração para ele, porque não tinha nem necessidade disso, nem a posse do apartamento ele teve. Falei que só ia pegar o apartamento quando ele pagasse. Ele falou que ia dar um sinal e que posteriormente ia pagar o restante. Mas, como ele não pagou, não tinha dinheiro, acabou não acontecendo nada. Ele nunca teve a posse do apartamento? Nunca. Tá. Nunca. Ele teve acesso ao apartamento, assim, para olhar? Eu acho que a corretora deve ter levado ele para olhar o apartamento. A corretora. Mas nunca teve posse, nunca teve nada. No próprio edifício number one, que é o flat,
quando você dá a posse, dá alguma coisa para alguém, você tem que notificar a portaria. Tem que chegar lá e falar assim, a partir de agora, esse aqui vai ser o novo proprietário, tudo, as contas de condomínio, de luz, tudo tem que entregar para ele. Ele nem sequer pagou uma conta de condomínio lá. Entendi. Mesmo tendo comprado, porque eu estava pagando. Entendi. O senhor se recorda o nome dessa corretora que o levou lá? Leute, Anileute. Anileute. Tá. Anileute. Tá certo. O senhor já esteve em Bacabal, no interior do estado? Não conhece? Não conheço. Não conhece, tá. O senhor já disse também que não teve nenhuma procuração para ele. Tá. Também não. O senhor devolveu o sinal do apartamento? Na conta corrente dele. Na conta corrente dele. Quanto foi esse sinal? O senhor recorda? Quanto foi o valor? Do sinal? 42 mil e pouco, uma coisa assim. Não tem o valor exato também. Tá certo. Depois, o senhor teve contato com o senhor Luiz Rocha? Nunca mais vi ele. Nunca mais vi ele. Nem me cruzei com ele, nada. Nunca mais. Tá. Quando o senhor recebeu a citação, né, a comunicação desta ação, o senhor o procurou? Não, eu procurei a corretora e falei para ela do acontecido, e falei para ela que ia ser arrolada como testemunha, mas ela não apareceu. Tá, entendi. Tá certo. O senhor então, vendeu para uma outra pessoa esse apartamento e o senhor não durante o período em que ficou esse contrato, o Paulo não teve a posse do apartamento. Ele não tinha acesso. Não teve nenhuma posse. Tá certo. Doutor Raimundo ou doutor Pedro Afonso, os senhores têm perguntas? Bom dia, Excelência. Bom dia, doutor. Eu tenho sim. Pois não, doutor. Bom dia, senhor Firmin. Bom dia, senhor. Senhor Firmin, pelo que o senhor explicou agora, o apartamento que está na LIDE, esse 1104, foi exatamente... Está ok? Desculpe, senhor estrangeiro, o apartamento que nós estamos discutindo agora é o apartamento que o senhor disse que vendeu para uma outra pessoa. Não, porque o 1104 é o apartamento que está na questão. Certo, mas esse apartamento que está na questão, ele tinha vendido por Luiz Rocha Neto. Quando eu devolvi o dinheiro para ele, depois, essa mesma corretora vendeu para outra pessoa. Então ele ficou com um e o outro, 1104, ele devolveu. Não. Sim, agora que entendi sua pergunta, desculpa. Eu não estava entendendo. Ele tinha comprado 2 apartamentos, não pagou. Sim. Aí ficou com esse 1104. Esse 1104, ele também não quis mais. Ele chegou lá no meu escritório, pediu a devolução do sinal, eu devolvi o sinal integralmente para ele e sumiu, ele desapareceu. Nunca mais vi ele, até hoje nunca mais vi ele. Agora que veio tudo, essa questão, quando fui informado do processo. Mas o cliente de você não me procurou em nenhum momento para perguntar se o apartamento tem alguma dívida, se tem algum problema, se a venda estava sendo lícita, se estava fazendo alguma coisa para ele se segurar o que ele está comprando, como todos nós compramos sempre alguma coisa, a gente sempre procura se informar e ressalvar para não ter problemas futuros, entendeu? E eu achei muito estranho que esteja sendo processado por uma coisa que desconheço totalmente. Ninguém está nem sabendo que as pessoas tinham comprado o apartamento dele. Porque ele praticamente comprou em um mês e vendeu no outro, sem posse, sem nada. Ele vendeu como se fosse dele e a pessoa que comprou também comprou como se fosse do Rio de Janeiro, não meu. Que ninguém me procurou. Ninguém pegou o telefone, ó, Fimi, é o apartamento seu, está vendido, não está? Tem um mínimo de discernimento em qualquer compra e venda de qualquer pessoa
para se segurar que está vendendo alguma coisa que corresponde à pessoa. Mas hoje em dia, como estão as coisas? Perfeito. Doutor, pode continuar, doutor. O que o senhor falou tem sentido. Agora existe na nossa sociedade aquela velha frase, sabe o que a gente está se falando? E ele estava falando com o Luiz Rocha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não ficou, então, com nenhum apartamento, né? Não. Ele não ficou com nenhum. Mas ele ficou com as chaves. Também não. Porque as pessoas que iam ver tinham acesso, né? Quem levou ele foi a própria corretora. Não tinha acesso a ele, não. Ele foi para a corretora e foi embora, só uma vez. Certo. Mas o senhor já tinha antes, porque pelo que o senhor falou, existia uma certa amizade familiar. Né? Não tem amizade. Eu era conhecido da sogra dele e era convidado porque eu morava no prédio, mas não tinha um relacionamento com ele, não conversava com ele. Era oi e tchau. Não tinha uma relação de amizade. A minha relação de amizade era com a sogra dele. Certo. Então, o senhor nunca teve antes uma outra negociação que não fosse esses 2 apartamentos, que não deram certo, não é isso? Não, nunca tive. Certo. Mas o senhor, depois que o senhor se sentiu, depois dessa ação, é que o senhor foi descobrir que o senhor está sendo supostamente lesado, enganado, ou alguém estava usando o seu nome, né? Para fazer negócios ilícitos. O senhor procurou a polícia, registrou a ocorrência? Não registrei nenhuma ocorrência porque eu achava um fato inédito que está acontecendo uma coisa dessa, sem eu saber. Inédito. Alguém comprar alguma coisa que não tem dono. Eu nunca fiz isso. Sempre que eu comprei um imóvel, eu tinha que ver com o dono, falar com o dono, ir no cartório, pegar tudo que se pega, 20 anos, você pega um monte de coisa para saber. Nunca aconteceu isso. Certo. O Paulo, ele nunca lhe procurou porque tinha uma procuração. Existe uma procuração, então ele teria que... Se ele tem uma procuração, eu queria pedir para Sua Excelência para mandar para análise. Por favor. Não. Senhor, doutor, a pergunta. Já entendi. A pergunta. Aqui não é debate, é pergunta, doutor. Já entendi. Nos autos não tem procuração, doutor. O que não está nos autos eu não posso considerar. Pergunta, doutor. Qual é a próxima? Exato. Então, senhor Firmino, o senhor confirma que não procurou a polícia para registrar a ocorrência, certo? Não, nem tinha porquê. Não tinha feito nada de errado. Não tinha por que procurar a polícia. Certo. Excelência, eu já encerrei. Agora eu gostaria de pedir ao senhor... O senhor encerrou, só um instantinho, doutor. Não, as perguntas. As perguntas, perfeito, ótimo. Então, o que eu quero que o senhor defina, por favor, nesse momento, eu quero fazer a juntada... Doutor, só um instantinho, por gentileza. Pois não. Senhor Firmino, o senhor está dispensado. Calma, doutor, nós vamos... Muito obrigado, Excelência. Obrigado, senhor Firmino. Obrigado a você. Senta aqui. Que a gente não vai Nós terminamos o depoimento, nós vamos terminar. Dar o espaço para o advogado sentar. Bem, a parte autora, a parte requerida, me informou que havia rolado uma testemunha, como eu indeferi a intimação judicial, ela dispensou a testemunha. Nós não temos mais prova oral a produzir. Pois bem, o senhor, o doutor Raimundo, tem um requerimento a fazer. É isso, doutor? Isso. Qual seria o requerimento, doutor? O requerimento que eu teria a fazer é que não foi feita juntada dessa procuração, que inclusive ele falou que foi feito por fotografia, mandou por WhatsApp. Então, eu gostaria de fazer juntada, antes, se possível, desse documento. Doutor, se eu pudesse ter uma análise mais... Doutor, esse documento era um documento que o senhor já tinha no seu poder quando do ajuizamento da ação. Se não fez, né, não sabia a razão. Mas vamos fazer o seguinte. O senhor, eu vou abrir prazo para apresentação de alegações finais. Sim. Tá?
O senhor, se entender necessário, entender suficiente, o senhor junta, e aí eu considerarei ou não esse documento. Tá bom. Excelente. Tá bom? Vou levar em consideração a questão do prazo. Por quê? Porque quando do ajuizamento da ação, o senhor teria que entrar, o senhor teria que juntar todos os documentos que o senhor tinha. Se o senhor não me demonstrar nas alegações finais de que o senhor não tinha acesso ou não teve acesso a esse documento, eu considerarei. Pelo contrário, não. Em qualquer caso, se houver juntado documento, a parte extrativessa irá se manifestar. Está claro isso? Está claro. Perfeito. O doutor Figueiredo entendeu, né? Entendi. Não posso impugnar ainda a juntada, porque nem houve, Exatamente. Naturalmente, Por isso, mas no momento oportuno, se houver, impugnarei. Exatamente. Eu entendo até, doutor, que seja para a parte requerida, né, doutor Firmino, isso é interessante fazer... Seria mais ainda se o colega tivesse juntado antes, porque aí teria te dado a oportunidade para as partes produzirem a prova durante a instrução processual. Perfeito, doutor. Eu vou considerar se eventualmente restar demonstrado de que havia uma impossibilidade em função, uma impossibilidade quando do ajuizamento da ação. Se não ficar demonstrado, não será considerado. Né? O Código de Processo é muito claro a respeito do assunto. Ponto. É o ônus que se paga por conta, né? Mas, de qualquer forma, o senhor, nas suas ações finais, eu não vou impedir o senhor fazer a juntada, não. Tá bom assim? E aí, evidentemente, se houver juntada, a parte adversa vai se manifestar e vai fazer as suas considerações, tá bom? Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer assim, nós vamos encerrar a discussão neste momento. Eu vou consignar o prazo de 15 dias para apresentação de alegações finais, compreenderam? Não se preocupe, se houver alguma juntada de documento, eu vou aplicar a regra que estabelece que a parte adversa terá necessariamente que se manifestar. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, senhores? Sem dúvida, excelência. Tá bom, perfeito. Eu vou, então, compartilhar a ata, tá? Pois não. Carlos, por favor. Estou compartilhando a ata, doutor. Certo. Pode ler para isso, por gentileza? Posso. É o resumo do que foi feito. Ok? Estão me ouvindo, doutores? Sim, Pitágoras. Ok, vamos lá. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho rétro, presidida pelo doutor Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Cível, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presente na sala de audiência virtual, o autor acompanhado de advogados, o réu Firmino, acompanhado de advogados. O réu Luiz Rocha Neto é réu e foi dispensado de comparecer à audiência. Correto, doutor Gervásio? Correto. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades desta audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes para que se conciliassem com informar de que não há acordo. Em seguida, passou-se a colher o depoimento do autor, do réu Firmino Daniel. A testemunha Anileude Pereira Veloso, arrolada pelo réu Firmino, foi dispensada. Ok, doutor? Vossa Excelência permite uma questão? Só gostaria que ficasse registrado que a testemunha Anileude, mesmo intimada pessoalmente pelo réu, não compareceu e, portanto, foi dispensada. Se Vossa Excelência autorizar. Doutor, é que não há prova nos autos de que houve intimação pessoal dela. Doutor. Ah, pois não, tudo bem. O que há é apenas uma mero registro de que foi expedida uma correspondência, mas não há prova. Se o senhor me indicar o ID agora dessa, pode ser que eu esteja equivocado. Se o senhor me indicar o ID... Deixa eu só confirmar, Excelência. Eu vou só apenas confirmar. Porque, na verdade, eu não tenho essa demonstração. Houve... O ID a que me refiro é o de número 5943-8727. Houve uma... 5943-8727. Foi um comprovante de negativa. Mas veja que eu não tenho aqui sequer a comprovação de que houve a expedição, doutor.
Eu não tenho... Sim, de fato. Na verdade, houve a expedição. Esse documento aqui não me disse que foi um expediente para ela. Eu não tenho a cópia, eu não tenho absolutamente nada. Por isso que Mas eu, inclusive, deferi. eu acredito... desculpa, Excelência. Não, é porque o documento ele está no anterior, Excelência. É carta de intimação. Porque não tem como... A carta de intimação, mas eu não tenho aqui o comprovante de que foi, doutor. Postagem, né? Não, até postagem eu tenho. Até postagem tem. Mas não tenho a indicação. Não tenho essa indicação. É um documento. É porque existem 3 documentos, né? A intimação, a carta, perdão. De qualquer forma, doutor, eu me deferi e não houve recurso, tanto que eu iniciei a audiência. Perfeito. Era só para que... Eu disse que a parte deveria apresentar, e em relação a esse meu despacho, houve a preclusão. Eu iniciei a audiência querendo saber detalhes sobre esse assunto. Sim. Então, por isso eu vou manter do jeito da forma como se encontra. Pode continuar. Tudo bem. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência que se encontra no canal do YouTube deste juiz. Logo após a audiência, a secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência, conseguindo o prazo comum de 15 dias para apresentação de alegações finais e após votos aos concursos para julgamento. Após o lido termo, as partes presentes, por meio de seus advogados, informaram que estavam de acordo com o seu teor, razão pela qual vai a mesma assinada por mim digitalmente e será disponibilizada no sistema PJE. Correto, doutor Gervásio? Da minha parte, sim. Da parte do doutor Raimundo. Não, tá ok. Tá ok. Doutor Carlos, doutor Figueiredo. De acordo, Excelência. Senhores, foi um prazer enorme contar com a presença de vocês. De qual forma, doutor Gervásio? Prazer. Espero que os senhores tenham um bom restante de dia e até uma próxima. Felicidades. Até uma próxima, você também. Até a próxima. Bom dia, vereador.